God, please, no! 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 Sejam bem-vindos a mais um Pós-Créditos Classics e neste vídeo chegou a hora de fechar a trilogia original de Star Wars comentando o episódio 6, o Retorno de Jedi. Quando eu era criança eu falava o Retorno de Jedi. Eu lembrei disso agora, engraçado. Esse barulho do ventilador. Desculpa, gente. Meu quarto tá muito quente. Se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você tá acompanhando a maratona. Mas caso você não esteja e tenha caído aqui nesse vídeo por acaso, não deixe de se inscrever no canal para receber vídeos novos toda semana e vídeos da Maratona Star Wars todos os dias, que até quarta-feira vão sair vídeos novos comentando cada filme da saga. Também compartilhe e dê o joinha no vídeo para ajudar ele a crescer sempre mais no YouTube. E não deixe de comentar aqui embaixo cada um dos filmes da saga, que eu sempre estou interagindo com todo mundo que comenta. E agora vamos falar de O Retorno de Jedi. O Retorno de Jedi é talvez o filme mais polêmico da saga, por assim dizer. Tem gente que adora esse filme, tem gente que até gosta, mas acha que é um final bem capenga para uma saga que era tão legal. E tem gente que não gosta. Eu sou da turma que gosta de Retorno de Jedi. Diga-se de passagem, não é só da turma que gosta. Eu sou da turma que gosta muito desse filme. Eu acho que é o final ideal para a história que o George Lucas está contando. O filme ele volta um pouco às raízes daquela ideia de conto de fadas espacial que o episódio 4 tinha e que o episódio 5 deixou meio de lado, né? Só que isso não quer dizer que essa noção de conto de fadas espacial é ruim. É claro que assim, o filme ele tem falhas e as falhas são evidentes. Todos os filmes da trilogia original, para o bem ou para o mal, foram afetados de alguma forma pelos bastidores. E o episódio 6 é talvez o que foi mais afetado pelos bastidores. Por quê? Na mesma época que o episódio 6 estava rolando, o George Lucas se divorciou da mulher dele, a Marcia Lucas. E ele acabou ocupando Star Wars, porque ele estava 150% focado em fazer os filmes acontecerem, e ele, na cabeça dele, isso acabou custando o casamento dele. Então ele falou: Chega, tem que acabar com essa jossa, essa franquia vai acabar agora. E ele bateu o martelo que ia acabar no Retorno de Jedi. A intenção original não era fazer um final tão conclusivo quanto foi o final do Retorno de Jedi. E é importante pontuar isso porque essa necessidade de concluir a história acabou interferindo muito negativamente, pelo menos ao meu ver, no resultado final. Tem uma coisa que eu nunca entendi em Retorno de Jedi e eu revendo o filme eu continuo não entendendo. E se vocês entenderam, se isso faz sentido, vocês por favor expliquem aqui nos comentários. Se não fizer, é porque o filme realmente errou. Por que o Yoda e o Obi-Wan forçam essa ideia de que o Luke precisa enfrentar o Darth Vader para se tornar um Jedi completo? Se ainda está claro que ele não domina 100% dos poderes dele, se ainda está claro que ele ainda não domina 100% da mente dele, por que ele precisa enfrentar o Darth Vader agora para se tornar um Jedi de verdade e não podia enfrentar lá atrás no Império Contra-Ataca? Assim, o filme ele precisava de um confronto final entre aqueles dois para encerrar a história toda, mas me pareceu uma forçação de barra muito grande. E tudo aquilo que ele aprendeu antes, que o confronto direto nem sempre é a solução mais sábia, aquela baboseirada toda, então não valia de nada. Outra coisa que eu acho uma cagada desse filme é a outra reviravolta. Leia é irmã de Luke. Se você parar pra analisar, isso é um absurdo tão grande que o Irving Kershner se recusou a voltar a dirigir Star Wars depois que o George Lucas contou isso pra ele. O episódio 4 constrói toda uma tensão sexual entre os dois. No episódio 5, a Leia mete um beijo na boca ali do Luke. Tá ok, os dois não sabiam, mas você realmente acha que essas cenas aconteceriam? Você realmente acha que existiria essa tensão, essa ideia de surgir um relacionamento entre os dois? Se a ideia da Leia ser irmã do Luke estivesse planejada desde o começo? Obviamente que não. Então foi uma forçação de barra inacreditável você colocar a Leia como irmã do Luke. E você vê que isso é um recurso de roteiro desesperado, porque no final do filme o Luke ele tem aquele breve momento de ira, né, que ele meio que sucumbe ao lado negro, só porque o Darth Vader fala que se ele não for pro lado negro, ele vai pegar a irmã dele e vai trazer ela pro lado negro. E é aí que ele fica furioso e ataca ele. Mas fica a impressão de que foi só por isso. Então eu acho que foi uma reviravolta bem safada, né, do George Lucas. Comparado ao episódio 5, que tem um plot twist que vira a saga de ponta cabeça e que transforma aquela história em algo muito mais profundo, em algo muito mais denso, essa reviravolta da Leia ser irmã do Luke é um negócio que faz a gente olhar e falar: putz, que
zoado, né, cara? Então assim, são recursos de roteiro forçados, né, que você vê que foram forçados ali na história pra poder concluir essa saga toda. Ah, e não custa nada dizer, o roteiro desse filme ele é escrito pelo Lawrence Kasdan e pelo George Lucas. Mas, como eu disse no começo do vídeo, eu gosto muito de O Retorno de Jedi. Por mais que essas duas coisas me incomodem pra caramba, o filme tem muito mais cenas bacanas e momentos marcantes do que coisas que puxam ele pra baixo. Pra começar, os 40 minutos iniciais são fantásticos. Os 40 minutos iniciais são um mini filme ali do resgate do Han Solo, e depois o filme ele toma um curso completamente diferente. É muito legal ver o trabalho em equipe de todo mundo ali, porque em todos os grandes momentos da saga é sempre um personagem que se destaca. Todo mundo tem um destaque individual, por mais que o destaque individual só aconteça por causa do trabalho em equipe. Mas no resgate do Han Solo é muito legal porque é literalmente um trabalho em equipe, né? Todos os personagens ali estão reunidos no mesmo espaço e um ajuda o outro e um tem influência nas ações do outro para conseguir resgatar o Han Solo. Mas depois o filme ele muda completamente, ele vai pro título dele, que é O Retorno de Jedi. Acho que o motivo maior de eu gostar tanto desse filme, de eu passar por cima de todas as forçações de barra do roteiro e passar por cima até dos Ewoks, é toda essa questão entre o Luke e o Darth Vader. Porque esse é o primeiro filme em que a gente não tá vendo mais a relação entre o mocinho e o vilão, e sim estamos vendo uma relação entre pai e filho. E esse filme é mais uma daquelas provas do porquê que a trilogia clássica é tão boa. E quando as pessoas falam mal da trilogia moderna, não é por implicância, porque tinham coisas simples nessa trilogia clássica que a moderna ela falha miseravelmente em conseguir. Como por exemplo os momentos de dúvida do Darth Vader nesse filme. Nós não vemos o rosto dele, nós não ouvimos os pensamentos dele, mas o filme, a junção ali da trilha sonora, da forma como a cena é criada, consegue passar o sentimento do personagem pra gente. Aquele diálogo que ele e o Luke têm quando o Luke se entrega, que cena fantástica, que diálogo maravilhoso. Muito obrigado, Lawrence Kasdan, já que no diálogo o Luke acaba vencendo, porque é naquela cena que o Darth Vader começa a ser desconstruído pro espectador. Que o Luke fala pra ele, vem pro meu lado, larga o lado negro da força, e o Darth Vader ele solta, é tarde demais pra mim. Um diálogo. E olha eu aqui abrindo parênteses para falar da nova trilogia nos vídeos da trilogia clássica de novo. Mas em um diálogo a gente consegue entender melhor sobre o Darth Vader do que a gente entende sobre qualquer personagem da trilogia moderna em 3 filmes. E a batalha final é espetacular. Tudo bem, tem a batalha ali em Endor, né, com os Ewoks, e é de fato um negócio meio tosco, né? Só que eu acho que assim, os Ewoks eles não matam o filme da forma que os fãs falam. Tem tantas outras coisas fascinantes nesse episódio 6 pra eu ficar me preocupando com um bichinho de pelúcia jogando pedra em Stormtrooper, sabe, gente? Até porque, ok, você tem os ursinhos de pelúcia que são um negócio meio tosco, mas eles estão ali no meio de uma batalha final que é espetacular. Eu adoro o clímax do Retorno de Jedi, a forma como ele é editado, o fato da batalha estar acontecendo ali em 3 lugares diferentes, em 3 contextos diferentes. Você tem a batalha no espaço, que é de prender a respiração, tem várias cenas ali sensacionais. E é claro, eu não vou tirar o espaço cativo do John Williams em todos os vídeos que eu faço sobre Star Wars, então você tem a batalha ali no espaço ao som dessa música espetacular. Take a base of action. Green group, stay close to holding sector and each other. E você tem a outra batalha que já está num outro contexto, que é o Luke contra o Darth Vader, que é o pai contra o filho, e o Imperador, que é o capeta encarnado ali naquele filme, né, tentando o Luke para levar ele pro lado negro da força. As 3 frentes de batalha se encerram de maneira triunfal. A batalha ali na Lua de Endor é a mais divertida das 3 e se encerra de uma maneira muito bacana. A destruição da Estrela da Morte, da segunda Estrela da Morte, é tão heróica quanto a destruição da primeira. E o final ali da saga entre o Luke e o Darth Vader é um final legal. Tem muita gente que não gosta, né? Tem muita gente que acha zoado, né, a ideia do Darth Vader se redimir no final. Eu gosto, cara, porque Star Wars não é esse filme frio e adulto e realista. E se você esperava algo diferente de Star Wars, você está assistindo o filme errado. Então aquela cena final do Darth Vader, né, aquela cena final entre pai e filho é uma cena bonita e é uma daquelas cenas que faz Star Wars ser o que é, o fechamento do personagem do Darth Vader, que foi completamente desconstruído no episódio 6 e ali encerra
a história dele de uma maneira muito bacana. Porque não é um final feliz, ok, ele se redimiu, mas a vida dele acabou, né? Ele perdeu a vida inteira dele ali no lado do mal. E ele morreu daquela maneira, então é um final melancólico, por mais que ele tenha feito ali um último ato heróico no final. E a cena final, cara, eu não consigo ser frio como tantos fãs são. Ah, é uma bosta, porque é muito cafona, todo mundo dançando, não sei o que. Eu não consigo ser frio assim. Eu acho a cena final de Star Wars muito legal, muito bonita. É um belo fechamento pra saga e representa tudo que a saga realmente é, né? Porque no fim das contas foi o que eu falei lá no começo. Retorno de Jedi traz um pouco de volta esse clima de conto de fadas de Star Wars. E como qualquer conto de fadas, seja ele no espaço ou não, no final todos vivem felizes pra sempre. Pelo menos até a Disney comprar os direitos da saga e fazer uma trilogia nova. Ah, e antes que eu encerre o vídeo, se você tá esperando que eu comente sobre o Hayden Christensen no final do filme, eu simplesmente me recuso. E este foi mais um pós-créditos encerrando a trilogia clássica Star Wars, mas a maratona não se encerrou porque mais 3 vídeos nos aguardam e mais 3 filmes me aguardam. Agora vem os episódios 1, 2 e 3. Que Deus me ajude. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e falou!